Boa tarde a todos. Our next presentation is going to be on the subject of country living A nossa próxima apresentação será no tema da vida no campo, in the context of the Great Commission that Christ has given to us. no contexto da grande comissão que Deus nos deu. That's a very important question because is the country living message from God? E é uma pergunta muito interessante. Será que a mensagem da vida no campo vem de Deus? Do you believe that? Você acredita nisso? Is the country living message in the Bible? A mensagem da vida no campo é bíblica? Right from Genesis on through. De Gênesis até o final. So we should live in the country. That's Então clear. nós devemos viver no campo, isso é In claro. most all cases. Em quase todos os casos. This is God's ideal. Esse é o ideal de Deus. But most people live in the city. Mas a maior parte das pessoas vive na cidade. So how do we reconcile these two E truths? como que a gente reconcilia essas duas verdades? And how are we to reach the people in the city if we're living in the E country? como podemos então alcançar as pessoas da cidade se nós estamos vivendo no campo? So to begin with, this is a two-part lecture. We're going to do one today and one Sunday morning. Essa é uma palestra de duas partes. Faremos a primeira parte hoje e a segunda no domingo pela manhã. This afternoon, I want us to review the message of country living in its historical context. Mas nessa tarde nós vamos analisar a mensagem da vida no campo em seu contexto histórico. So we're going to walk through a little bit of how the Seventh-day Adventist Church has responded to this message throughout our history. E nós vamos caminhar pelos passos que vão mostrar como que a igreja adventista historicamente passou por essa ideia da vida no campo. And I would say this message is very close to my heart E eu posso dizer que essa mensagem é uma mensagem bem próxima ao meu because coração, if it was not for the country living message, I would not be a Seventh-day Adventist today. porque se não fosse pela mensagem da vida no campo, eu não seria hoje um adventista do sétimo dia. It was through the country living message that I was introduced to the Seventh-day Adventist. Foi através da mensagem da vida no campo que eu fui apresentado à mensagem da igreja adventista. So it can be very evangelistic, Então, esta mensagem pode ser muito evangelística. but we need to be very intentional about that. Mas precisamos ser muito intencionais sobre isso. And I just want to say that we're inspired to see schools like this that follow the counsel to be located outside the cities. E eu gostaria de dizer que nós nos inspiramos muito quando vemos escolas como esta seguindo o conselho de ter escolas afastadas da cidade no campo. Well, let me share that as further introduction, that the world's population is growing exponentially. Só para ajudar aqui com uma introdução, eu gostaria de compartilhar que a população do mundo está crescendo de uma maneira muito rápida. Do you know how many people live in the world today? Vocês sabem quantas pessoas vivem hoje no mundo? 8+ billion. 8 bilhões, de 8 bilhões para cima. It took almost 4,000 years. Well, it took, I would say, since the flood, it took about 3,800 years to get to 1 billion. Desde o dilúvio até chegar a 3 to get to 1 million. Para chegar em 1 milhão demorou 3.800 anos. Yeah, in the year 1800, Mais ou menos was lá 1 em billion. 1800 nós tínhamos 1 bilhão de população. But now we're increasing very rapidly. E agora está crescendo muito rápido. And it is estimated that the world will be 10 billion by 2025. E é estimado que até 2025 a população pode chegar até 10 bilhões. Now, many of these people are living in the cities. Muitas dessas pessoas vivem na cidade. Urbanization is also on the rise. A urbanização também está em crescimento. I think it was the year 2012, if I'm not mistaken, E se eu me lembro bem, no ano de 2012, where more than half the world statistics were living in the city. as estatísticas mostraram que mais da metade do mundo as pessoas viviam na cidade. Today, 56% of the world's population lives in the city. Hoje em dia, 56% da população do mundo mora na cidade. 200 years ago, that figure was much smaller. 200 anos atrás, esses valores eram muito menores. It was 8%. Era 8% das pessoas. So city living is more of a modern
reality. Então, a vida na cidade é uma realidade da vida mais moderna. There are many downsides with E urbanization. existem muitos pontos negativos com a urbanização. There is a risk of a lack of biodiversity. Existe um risco muito grande da falta da biodiversidade, Cities have to clear out a lot of countryside, porque existe um grande desmatamento do campo para que cresçam and as this cidades. take away habitat from E animals. isso, obviamente, tira o habitat dos animais, There is more pollution, muito mais poluição, air pollution, water pollution. poluição do ar, poluição da água. There are more diseases are spread As more doenças easily. se espalham com mais facilidade. Okay. Let's see what other negative effects of city living. There can be economic dangers Existem também perigos econômicos, because when we're trapped in the city, if there's an economic downturn, porque quando nós estamos presos na cidade e existe uma queda econômica, it can be a bigger crisis for lack of food. pode ser uma crise maior pela falta de alimento. Did God give us this message? Será que Deus nos deu essa mensagem? Mankind was never created to live in the city. O ser humano nunca foi criado para viver na cidade. We were not to congregate ourselves together in large cities like Nós that. não fomos criados para nos agruparmos nesses grupos grandes nas cidades. Yeah. It's not God's plan. Não é o plano de Deus para Where's nós. the first place that the Bible talks about cities? Where's the first city E qual foi a mentioned in the primeira Bible? cidade mencionada na Bíblia? Who developed the first city? Quem foi que desenvolveu a primeira cidade? Who? Quem? Cain. That's right. So a murderer is the one that established the first city. Um assassino foi o que estabeleceu a primeira cidade, Yeah. He was running from God. porque ele estava fugindo de Deus. Yeah. The second city that's mentioned E a segunda cidade que foi mencionada was developed by Nimrod. foi desenvolvida por Nimrod, After the flood. depois do dilúvio. And what city did he E establish? qual foi a cidade que ele estabeleceu? Babylon. That's right. Babilônia. Babylon. Yeah. God's plan was very different, right? O plano de Deus era bem diferente. God put Adam and Eve in the garden. Deus colocou Adão e Eva no jardim. Now, did Cain and Abel, they both lived in the country, right? Caim e Abel ambos viviam no campo, certo? Adam and Eve raised their boys in the country. Adão e Eva criaram os seus filhos no campo. How did that work out for them? E como que isso funcionou para eles? Were those boys perfect boys? Aqueles meninos eram meninos perfeitos? No. Não. Is country living enough? Vida no campo é suficiente? Can country living itself save our children? Pode simplesmente a vida no campo salvar os seus filhos? No. Não. Cain was raised in the country, Caim cresceu no campo. okay? And he committed the first murder. E ele foi quem cometeu o primeiro So, assassinato. it is an important message. É uma mensagem muito It importante. gives us many advantages, Ela nos mostra muitas vantagens, but it is not the gospel itself. mas a mensagem da vida no campo não é a mensagem do evangelho. Abel needed to have faith. Abel precisava de fé Abel brought a sacrifice. e ele trouxe o sacrifício. Cain chose to rebel against E God. Caim escolheu rebelião contra Deus. Okay, so I'm just going to pass through, just so you can see visually, this is what the growth of the world's population looks like. Aqui está para que você consiga enxergar o crescimento populacional global. And along with that, the urbanization of the world E junto disso também o crescimento da urbanização global. since 1790, Desde 1790 and today, 56%. até 2020, alguma coisa, All right, negative 56%. effects of urbanization. Aqui os efeitos negativos da urbanização. Okay, we've mentioned many of these. Nós mencionamos vários desses. Soil population. Soil Soil, I didn't say that one. pollution, you mean? Poluição do solo, eu não tinha Waste mencionado. management Também issues, problemas com gestão de resíduos, crime, crime, violence, violência, economic issues like inflation, problemas econômicos como a inflação, unemployment, falta de poverty, desemprego, pobreza, homelessness. These are all desabrigados. negative effects of urbanization. Todos esses são os efeitos negativos da urbanização. Now, this chart shows us the urbanization of
Americans in the United States. Esse gráfico nos mostra a urbanização dos Estados Unidos. When America started, it was more rural than the rest of the world. Quando os Estados Unidos começou, ele era mais rural do que o restante do mundo. Only 5% of Somente- Americans lived in the city. Somente 5% dos americanos moravam na cidade. But today it is a whopping 80%. Mas hoje em dia é 80%. 80% of Americans are living in the city. 80% dos americanos moram na cidade. We are seeing the effects of that. E nós podemos ver os efeitos disso. But that's not how the United States started. Mas não foi assim que começou os Estados Unidos. And the leaders of the United States in the beginning were against city living. E os líderes dos Estados Unidos no começo eram contra o viver na cidade. Why don't you read this quote from Thomas Jefferson? Thomas Jefferson disse: "Acredito que nosso governo permanecerá virtuoso por muitos séculos enquanto for principalmente agrícola. Quando eles se amontoarem uns sobre os outros nas grandes cidades, como na Europa, eles se tornarão corruptos, como na Europa. Very good. And the next one? Vejo as grandes cidades como pestilentas para a moral, a saúde e as liberdades dos homens." Thomas Jefferson saw the cities in Europe as as not the example for the United States. Thomas Jefferson viu as cidades da Europa como um mau exemplo para os Estados Unidos. And during his life, most of the United States were rural. E durante a vida dele, a maior parte dos A far Estados Unidos, majority. uma grande maioria dos Estados Unidos era rural. And so when the Seventh-day Adventist Church started, it was mostly rural. E também quando começou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a população era em maior parte rural. I believe even the statistics for Seventh-day Adventists at the beginning are lower on urbanization than the rest of the society. E eu creio que quando a igreja começou, as estatísticas da Igreja Adventista em urbanização eram menores do que até a sociedade. Our church was started by simple people that lived on farms. Porque a igreja começou com pessoas bem simples que viviam em And fazendas. so there are not many testimonies to the church about country living Então não existem muitos testemunhos para a igreja sobre vida no campo before 1870 antes dos anos de 1870, because it just wasn't an issue. porque ali não era um problema. But by the time 1870 came around and more Americans were moving to the cities, Mas por volta de 1870, quando mais americanos começaram a mudar para a cidade, many Seventh-day Adventists were also moving to the city, muitos adventistas também tomaram esse passo de mudar para a cidade and it became a problem. e se tornou um problema. Okay, so in the year 1844, Então, em 1844, 90% of Americans lived in the country. 90% dos americanos viviam no campo. But now in 1870, a quarter, 1 out of every 4, were living in the cities. E agora, em 1870, um quarto dos americanos, um em cada 4, viviam na cidade. And so the very first time that the spirit of prophecy mentions city living versus country living was in 1870. E a primeira vez que o Espírito de Profecia menciona vida no campo versus vida na cidade foi em 1870. You could read that statement right there. Há muito tempo deveriam esses pais mudar para o campo, separando a família da sociedade daqueles a quem não podiam beneficiar, mas unicamente prejudicar. O trabalho estável numa fazenda teria se mostrado uma bênção a esses filhos. Okay? Yeah. In her writings in total, there are over 60 references on country living versus city living. Nos escritos de Ellen White, nós conseguimos encontrar mais de 60 citações onde ela fala sobre a vida no campo versus a vida da cidade. They began in 1870, but most of them are around the turn of the century at 1900. Ela começou por volta de 1870 a escrever sobre isso, mas a maior parte das citações é depois da virada do século. And even though this was the first statement, there was really the first time that she was more elaborate in her comments was 1882. Embora essa tenha sido a primeira citação, a primeira vez que ela elaborou mais no seu comentário foi em 1882, Where she wrote an article called An Appeal. quando ela escreveu um artigo que foi intitulado de Um Apelo. Why don't you go ahead and read that? If you want a bigger screen. Ao escolher seu ambiente, poucos dão à sua prosperidade espiritual a primeira consideração. Pais com a família afluem às cidades porque na sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua. Das más associações contraem hábitos de vício e dissipação.
Os pais veem tudo isso, mas requereriam um sacrifício corrigir seu erro. E assim, deixam-se edificar onde estão, até que Satanás ganhe controle completo sobre seus filhos. É melhor sacrificar toda e qualquer consideração mundana do que pôr em perigo as preciosas vidas confiadas ao seu cuidado. Em lugar da cidade apinhada, busquem algum ambiente afastado, onde os seus filhos possam estar, tanto quanto possível, ao abrigo das tentações, e ali os preparem e os eduquem de modo a se tornarem úteis. Todos os que querem escapar da condenação de Sodoma devem fugir do procedimento que trouxe o juízo de Deus sobre aquela ímpia cidade. This is a very important reference Essa é uma citação muito importante, because it is the very first time that Ellen White clearly addressed the reality of Adventists moving into the city. porque foi a primeira vez que Ellen White falou abertamente sobre a realidade e o perigo dos adventistas mudarem para a The cidade dangers of the spiritual environment of those cities. e o perigo do Lack ambiente thereof. espiritual ou da falta de ambiente espiritual daquelas cidades. And where she actually compared the large cities to Sodom and warned of judgment. E foi quando ela comparou aquelas cidades grandes a Sodoma e nos alertou do juízo. Many Adventists were rushing into the cities, Muitos adventistas estavam correndo para as and cidades even Battle Creek, which started very small, was getting much larger. e até mesmo Battle Creek, que tinha começado bem pequenininho, começou a crescer demais. And Ellen White appealed to the church, many in the church in Battle Creek, to leave there. E Ellen White fez um apelo para muitos ali na igreja para que eles saíssem dali. She said the spirituality in Battle Creek is going down. Ela disse: a espiritualidade de Battle Creek está em declínio. There is no spiritual devotion. Não existe uma devoção espiritual It is aqui. getting filled with worldliness. Está sendo cheia, está se enchendo de mundanismo. And there is no missionary zeal there. E não existe mais um zelo espiritual aqui. Remember, many people were employed by the sanitarium Lembre que muitas pessoas ali eram funcionários do sanatório and the Review and Herald e também do Review and Herald and the college. e da escola, do colégio. And we were congesting ourselves. E nós estamos aqui nos aglomerando. But this was not God's plan. Esse não é o plano de Deus. And the General Conference president, E o presidente da Conferência Geral, George Butler, supported that message. naquela época era George Butler, e ele apoiou aquela He was mensagem. a strong proponent for country living. E ele era um proponente muito forte para a vida no campo. In 1890, he published an article in the Review Em 1890, ele publicou um artigo no Review called Rural versus City Life. chamado a vida rural versus vida no campo. He said, Vida na cidade, perdão. Go ahead and live in the city if you have a clear mission there. Ele disse: vá e viva no campo se você tem uma missão muito clara ali. But if God has not called you for a mission, you better not live there. Mas se Deus não te chamou para uma missão ali, não vá para lá. It will destroy your spiritual life. Porque isso vai destruir a sua vida espiritual. Okay. And so, after Ellen White gave several appeals for the church to leave Battle Creek, E depois que Ellen White fez muitos apelos para que a igreja saísse de Battle Creek, there was a fanatical movement. houve um movimento fanático. This is something for us to be aware of this history. E a gente precisa entender muito bem essa história. Many Seventh-day Adventists, between 1 and 200, were just going to leave the city and move to the country, but with no plan at all. Muitos adventistas que estavam já morando na cidade, por volta de 200 deles, saíram rapidamente da cidade e foram viver no campo sem nenhum planejamento. And God was not supporting this sort of thing. E Deus não estava apoiando esse tipo de ideia. And so there was a testimony written to the church Então, ela escreveu um testemunho para a igreja in 1893, em 1893, which says the following. que dizia o seguinte: agora vocês tomarão cuidado para que não haja movimentos precipitados feitos em atenção ao conselho de se mudar de Battle Creek. Que cada um tome tempo para considerar cuidadosamente. Não seja como o homem na parábola que começou a construir e não foi capaz de terminar. Nenhum movimento deve ser feito até que esse movimento e tudo o que ele pressagia sejam cuidadosamente considerados. Tudo pesado. Pode haver indivíduos que se apressarão para fazer algo e entrarão em algum negócio sobre o qual não sabem nada. Isso Deus não exige. Eu dirijo essas palavras à igreja em Battle Creek para que se movam nos conselhos de Deus. Há necessidade de vocês se mudarem.
muitos de Battle Creek, e também a necessidade de vocês terem planos bem definidos quanto ao que farão quando saírem de Battle Creek. Não vão com pressa, sem saber o que estão fazendo. This is very good counsel for us to remember. Esse é um conselho muito bom para que nós lembremos hoje. We should not move hastily. Não devemos mudar de um lugar para o outro apressadamente. Do you know anyone that ever moved to the country and then years later moved back to the city? Você conhece alguém que se mudou para o campo repentinamente e depois, anos depois, voltou para a cidade? I've met many like that. Eu conheço muitas pessoas assim, They didn't have a plan. porque eles não tinham um plano. They might not have even known how they were going to support their family. Muitos não sabiam nem como que eles iam sustentar a família They may ali. not have had a clear mission, Eles não tinham talvez uma missão a clara, purpose. um propósito. They were just there sitting in the country. Estavam ali sentados no campo. And many of them have no idea how to live in the E country. muitos não tinham nem ideia de como viver no campo. They don't realize the challenges that are there. As pessoas não reconhecem os desafios que existem na vida They do just campo. go out blindly, Eles vão de maneira cega, okay? In faith, em fé. but it's really presumptuous, Mas na verdade é presunção, as God is telling us here in this testimony. da maneira que Deus nos está alertando aqui neste I was testemunho. baptized in the Adventist Church in 1999. Eu me batizei na Igreja Adventista em 1999. And since that time, I could even see 3 different waves of Adventists moving to the E country. desde 99 eu consigo lembrar de 3 ondas de adventistas se mudando para o campo. And the first one was right away when I joined the church. A primeira foi logo em seguida quando eu me juntei à igreja. Y2K. Y2K. The year 2000. O ano de Yeah. 2000. Does anyone remember the concern in 1999? Alguém lembra em 1999? A virada para 2000? The world thought that all the computers were going to go crazy As pessoas pensavam que os computadores iam pirar because the year was going to go from 99 to 0, and they thought they were all going to reset. porque a gente ia passar de 1999 a 2000 e eles achavam que iam dar uma resetada. And it was going to collapse the economic system of the world. E o sistema econômico do mundo ia entrar em colapso. But when the clock struck 12, Mas quando o relógio finalmente chegou no 12, what happened? na meia-noite, o que aconteceu? Nothing happened. Nada aconteceu. Nothing happened at all. And many Adventists were in the country waiting for the apocalypse, E muitos adventistas estavam ali no campo sentados esperando pelo apocalipse, but it didn't come. mas ele não veio. And many of them moved back to the city. E então muitos voltaram para as cidades Many of them suffering financial loss. e muitos sofreram muita perda financeira. And then there was the financial collapse of 2008 Em 2008 nós tivemos então o colapso econômico. and 2009 it continued. 2009 continuou o colapso econômico. And I have personal friends that not only went to the country, left the country, moved to a different country. They were worried about the United States E eu collapsing. tenho amigos que não somente se mudaram para o campo, mas eles foram embora dos Estados Unidos, porque eles estavam com muito medo desse colapso econômico. I have 2 friends that moved to the Dominican Republic, Eu tenho 2 amigos que foram embora dos Estados Unidos para a República Dominicana, bought a country property, compraram uma propriedade no campo, bought a tractor, an expensive tractor, um trator super caro, shipped it to the Dominican Republic. mandaram num navio para a República Dominicana. They had never done farming before. Nunca tinham passado um dia na fazenda antes. There they were, trying to learn Spanish, E ali chegaram tentando aprender espanhol trying to learn the agriculture of that region. e tentar aprender a agricultura daquela região. They had no idea what they were E doing. eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo. 2 families, 2 famílias and they began to fight. começaram a brigar, There began to be problems, problemas, and then they abandoned the whole idea abandonaram tudo. because they built a house, Antes de abandonar tudo, and then construíram uma casa. they couldn't sell the house, Aí não conseguiam vender a casa so they came back to the United States like this, e voltaram para os Estados Unidos assim, with the tail between the legs. com o rabo entre as pernas Poor people. e pobres. Yeah. Even with COVID. Yeah. E a 2000. terceira onda foi com o Covid. Yeah.
Many people move impulsively, is my point. Muitas pessoas vão para o campo de maneira impulsiva. We should not wait for a crisis to Nós- make this decision. E é por isso que nós não podemos esperar uma crise para tomar uma decisão. There needs to be thought, planning, and purpose, Deve existir pensamento, planejamento e propósito. and providence. E providência. Okay, I believe God would have it that way. E eu creio que essa é a maneira que Deus quer que façamos. Okay, well, let's come back to our history. Mas vamos voltar para a história. By 1897, E em 1897, Ellen White's messages on country living become more serious, as declarações de Ellen White sobre a vida no campo ficaram cada vez mais sérias, more urgent, more eschatological. mais urgentes e escatológicas. She says the following: E ela disse o seguinte: o Senhor faz advertências aos habitantes da terra, como no incêndio de Chicago e no de Melbourne, Londres e da cidade de Nova York. Quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. So she's warning of judgments that will come to these specific places. E ela está alertando dos julgamentos que virão, juízos que virão para essas cidades And específicas. now in that year, 1 in every 3 Americans are living in the city, E já naquele ano, 1 em cada 3 americanos está vivendo na cidade, along with many Adventists. junto com muitos adventistas. And there were many problems revealing itself at this time in history. E nesse período da história, muitos problemas começaram a aparecer, There was lots of violence. muita violência, Okay, there were strikes from unions muitas greves de uniões, and rioting. People were getting killed. e as pessoas estavam rioting. Riots é quando as pessoas Riot. começam a abrir revoltas, brigas e revoltas entre grupos diferentes. It was revealing the instability of urban life. E começou a revelar a instabilidade da vida urbana. So there was moral corruption. Existia uma corrupção moral, Okay? There was violence. violência, There was pollution. poluição, People were being crammed in the cities. e as pessoas estavam ali aglomeradas nas cidades. What was God's message? E qual foi a mensagem de Deus? Out of the cities. Fora das cidades. The year's 1901. Em 1901, Get out of the large cities. saia das As grandes fast as cidades o mais rápido possível. Next year. Há razões pelas quais não devemos construir nas cidades. Sobre essas cidades, os julgamentos de Deus logo cairão. 1903. E no ano seguinte, chegou a hora em que, à medida que Deus abre o caminho, as famílias devem sair das cidades. The appeals were coming clear to God's church. Os apelos estavam chegando de maneira bem clara para o povo de Deus. Judgments were going to begin to fall on these O cities. julgamento estava prestes a cair nessas It cidades. was time to move out as the Lord would provide the way. Era hora de sair dali conforme a providência de Deus. Not in a hasty or fanatical way. Não de uma maneira fanática e apressada. But each person was to pray and look for providence and work towards moving to the country. Mas cada pessoa deveria orar e buscar a providência de Deus e direcionamento para onde deveriam ir no campo. There was a warning of judgment. Existia um aviso de julgamento. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. So in 1903, Em 1903, God gave a very specific warning to 2 cities, San Francisco and Oakland. Deus deu um alerta muito claro e importante para 2 cidades, de São Francisco e de Oakland. Seventh-day Adventists that were living there got the warning. E os adventistas do sétimo dia que moravam ali receberam esse alerta. And they were not to keep it to themselves, they were to share it E with obviamente those living in that city. não deveriam ter guardado o alerta só para eles, mas compartilhar com todos que viviam ali naquela cidade. Well, we'll see what happens. E nós okay? vamos ver o que aconteceu. But let's also talk about some context of what else was happening at that time. Mas vamos falar um pouquinho sobre o contexto do que também estava acontecendo naquele tempo. It was the Battle Creek Sanitarium that burned to the ground, Foi o sanatório de Battle Creek que queimou, along with the Review and Herald, junto com o Review and Herald, both in Battle Creek.
ambos em Battle Creek, because God's people would refuse to leave Battle Creek, so he kind of pushed them out by burning down these institutions. o povo de Deus não queria sair de Battle Creek, então eu creio que Deus usou como uma maneira de ajudá-los a sair dali, queimando o prédio. We were consolidating too much in one Nós place. estávamos nos consolidando demais em um local. The plan was not for one big sanitarium. O plano de Deus não era para que tivéssemos esse sanatório gigante, We were to have many sanitariums outside of all the main cities of the world. mas que tivéssemos vários sanatórios menores fora das cidades principais do mundo. And so God allowed these institutions to burn so that we could recorrect our path. E Deus permitiu que essas duas instituições se queimassem ao pó para que nós corrigíssemos o nosso caminho. The one institution that did not burn E uma instituição que não queimou was the college. foi o colégio de Battle Creek. God saved the college Deus salvou aquela universidade because he knew what was going to happen. porque ele sabia o que ia acontecer ali. Now what happened? E o que aconteceu? They decided to sell the school Eles decidiram vender a cidade and they moved to the country. e foram para o campo. This is a picture of Berrien Springs, E aqui é a foto de Berrien Springs, the new location for the Battle Creek College, a nova localidade para a Universidade de Battle Creek. where Andrews University is located today. Hoje, atualmente, ali é a Universidade de Andrews. W.W. Prescott, a church leader at Um that dos time, líderes da igreja daquele tempo, que se chama W.W. Prescott, in 1905 wrote an article. em You can read this. 1905 escreveu um artigo que dizia o seguinte: era intitulado País e Cidade, alertando os adventistas do sétimo dia para resistirem à tendência de se mudarem para as cidades. Ele declarou que, devido às influências corruptoras das cidades, estamos removendo nossas instituições das cidades para o campo. So many church leaders as well were awake to this issue, and they wanted to see our church institutions in the country. Muitos líderes da igreja estavam atentos ao problema da urbanização e queriam que as instituições da igreja fossem no campo. So Prescott was a supporter of moving the college. E este homem, Prescott, foi um apoiador para essa mudança de localidade da Universidade de Then Battle Creek. something quite shocking happened. Mas algo muito chocante aconteceu. The next year, No ano seguinte, San Francisco burned to the ground. São Francisco queimou. This is a painting of the fire from 1906. E essa é uma pintura do fogo daquele ano de 1906. The Adventists were warned to leave that city. Os adventistas foram alertados para que saíssem daquela cidade. In His mercy, God gave them 3 years to do that, E na misericórdia de Deus, Ele os concedeu 3 anos para que fizessem to make isso. their plans, Para que fizessem os seus planos. to not do it hastily. Não sair de maneira apressada. 80% of the city was burned. E 80% daquela cidade se queimou. 25,000 homes were burned. Mais de 25.000 casas foram queimadas. The whole city of San Francisco at that time was only 410,000 people. Mais ou menos naquela época viviam 410.000 pessoas na cidade de São Francisco. 300,000 were left homeless. 300.000 pessoas estavam ali sem abrigo. It was a massive earthquake. They estimate the earthquake was a 7.9. Eles estimam que ocorreu ali um terremoto da escala de 7.9. Foi um terremoto gigantesco. And the earthquake started these fires that burned the whole E city. foi o terremoto que começou todo esse incêndio que queimou a cidade. This was the city that God specifically warned it. E essa foi a cidade que Deus, pelo próprio nome, avisou que aconteceria. Interesting, in other statements, Ellen White said she saw the city of Los Angeles on fire. É interessante que em várias outras citações, Ellen White fala que ela viu a cidade de Los Angeles também pegando fogo, Which is happening right now. que está acontecendo nesse exato momento. There are, I think I heard that there was 15,000 homes that were burned so far in Eu Los creio Angeles. que eu ouvi a última vez que mais ou menos 15.000 casas já se queimaram em Los Angeles. The average cost of each home in Los Angeles that has been burned, E o custo médio de cada casa em Los Angeles que se queimou the average, é um custo médio. okay, is $4 million. É 4 mil dólares. What is that in reais? Cada casa. 4 vezes 6, 24 24. Yeah, Milhões. 24 million de reais. Uma casa. reais. Yeah, yeah. It's
the most expensive natural disaster in the history of America. É o desastre natural mais caro da história da América. Is that a sign of the times we're living in? Será que isso é um sinal dos tempos em que estamos vivendo? I believe so. Eu creio que sim. And by the way, that is very close to Loma Linda. E isso é bem pertinho de Loma Linda. God has had his hand over Loma Linda, E Deus está com a sua mão estendida protegendo but Loma I think Linda. we should take that as a warning. Mas eu creio que nós deveríamos tomar isso como um alerta. There will be more judgments upon the earth. Porque mais julgamentos virão para esta terra. But thankfully, there are many faithful Lots still living in these cities. Mas graças a Deus, existem muitos Lós que ainda vivem fielmente nessas cidades. God is protecting those cities because there are righteous people living in E them. Deus protege muitas cidades porque existem muitos justos que ainda vivem ali. But what is the message for us? Mas qual é a mensagem para nós? Out of the cities. Fora das cidades. In the year that the San Francisco burned, No ano que São Francisco queimou, God repeated the message. Deus repetiu a mensagem. Fora das cidades, fora das cidades. Esta é a mensagem que o Senhor tem me dado. Sorry. Yeah. There's another one. Em 1910, está próximo o tempo em que grandes cidades serão varridas e todos devem ser avisados desses julgamentos vindouros. That's right. Now, just for some perspective here, Só para que vocês tenham um pouco de perspectiva, in the year 1900, Los Angeles only had 102,000 people living in it. em 1900 moravam apenas 102 mil pessoas na cidade de Los Angeles. And 320 by 1910. Em 1910 já tinha aumentado para 320 mil. These were the big cities of the day. Essas eram as grandes cidades daqueles tempos. These were the big cities that God was warning us of. E essas eram as grandes cidades que Deus estava alertando de onde deveriam sair. 100,000 people. 100 mil pessoas. How many people live in Sao Paulo? Quantas pessoas vivem em São Paulo hoje? 22 million people. 22 milhões de pessoas. How many Los Angeleses could you fit inside of Sao Paulo? Quantos Los Angeles você conseguiria colocar dentro de São Paulo? Nashville was the biggest city of the Southeast. Naquela época, Nashville era a maior cidade da parte sudeste dos Estados Unidos. And when the Madison School started as an outpost to Nashville, look how big it was. E quando a escola de Madison começou ali como um ministério fora da cidade de Nashville, olha quantas pessoas viviam na cidade. 90,000 people. 90 mil pessoas. Very corrupt. Muito corrupta essa Your cidade. kids are going to learn a street knowledge. Seus filhos vão aprender a educação das There's ruas. pollution there. Existe muita poluição They ali. didn't even have cars. Eles não tinham nem carro naquela época. Battle Creek Agora Battle Creek was getting too big. estava crescendo demais. 19,000 people live there. 19 mil pessoas moram ali. 20,000 people 20 mil pessoas. when these institutions burned. Quando essas instituições se queimaram. Now, we did have a big city in the United States, was Mas- New York. Nós temos uma cidade bem grande nos Estados Unidos, que é Nova York. Over 3 million. E já era grande naquela época, mais de 3 milhões de pessoas viviam ali. Because this was the entry point for immigration. Porque ali era o ponto de entrada dos imigrantes. Okay, well, now we're kind of at the close of Ellen White's life. Nós estamos chegando no final da vida da Ellen White. Between 1901 and 1906, E entre 1901 e 1906 this is where she wrote most of the messages about country living and the dangers of city living. foi o período em que ela escreveu mais sobre a vida no campo e o perigo da vida urbana. She gave a lot of other reasons for why we should live in the country more than just avoiding the judgments. E ela deu muitas outras razões pelo qual nós deveríamos viver no campo, a parte do julgamento de Deus. I'm just going to summarize. E eu vou só resumir I brevemente, know many of us here, we know these statements. porque eu sei que nós conhecemos essas That is a citações. natural environment, beneficial for our health, Porque no campo existe um ambiente natural que é benéfico para a saúde, with fresh air. com ar fresco, And water. água It was a fresca, the country provides a peaceful environment porque era uma atmosfera pacífica, with the sounds of com nature, os sons da natureza, and animals and birds, animais e pássaros, trees and flowers, árvores e flores. getting brought into communion and connection with the creation of God. E porque no campo você pode ser colocado em contato direto com as obras de Deus. Reason enough Razões to suficientes live in the country. para viver no campo.
Also, there's the issue of being able to grow our own food E também porque ali nós podemos cultivar o nosso próprio alimento, so that we are independent from the cities nós somos independentes das and cidades more sustainable. e mais autossustentáveis. Then we get the advantage of eating healthier food, E a vantagem é que assim nos alimentamos de uma maneira mais getting saudável the outdoor exercise e recebemos o benefício do exercício ao ar livre, comes along with agriculture. que vem junto com a agricultura. In contrast, Em contraste, we have the dangers of city life, nós temos os perigos da vida da the cidade. noise and the rush. O And the traffic. barulho, a pressa, o trânsito, Our youth get exposed to os temptations. jovens expostos a muitas tentações. There's a tendency towards a life focused on financial gain, Existe uma tendência na cidade para uma vida focada em ganho financeiro, seeking pleasure and excitement. também buscando prazer e excitação. The idle time there is the temptation. O tempo ocioso na cidade também é uma tentação. Okay, children get bad influences. As crianças recebem influências negativas, Diseases are spread more easily, doenças se espalham mais facilmente, along with all the pollution. juntamente com toda a So poluição. God has given us a great message. Deus nos deu uma bela mensagem. But if this is the truth, why is everybody rushing into the city Mas se essa é a verdade, por que todo mundo corre para a cidade, instead of out of the city? ao invés de ir fora da cidade? It's a good question. É uma boa pergunta, Now, during the period from 1915, after Ellen White died, mas durante o período após 1915, após a morte de Ellen to White, 1929, entre 1915 até 1929, there was a general acceptance in the church that ideally we should live in the country. havia uma aceitação geral da igreja que o ideal seria que nós vivêssemos no campo. There were church leaders at the General Conference that believed this. Existiam líderes na conferência geral que apoiavam essa ideia. Elder Anderson published the following. Por exemplo, o Sr. Anderson publicou o seguinte: as cidades são como fornalhas ardentes, belas de se ver, mas em sua glória consomem aqueles que brincam com seu fogo. So these were the kind of writings that Adventists were reading. E esses eram os tipos de escritos que os adventistas liam naquela época. Another real strong proponent of country living was A.W. Spalding. Um outro grande proponente da vida no campo era o A.W. Spalding. In 1926, he wrote a report to the General Conference Em 1926, ele escreveu um relatório para a Conferência Geral, where he said the following. onde ele dizia o seguinte: os adventistas, como as pessoas do mundo, estão se aglomerando nas cidades. Devem esperar que a calamidade caia sobre nós? Este assunto exige a atenção da igreja. O ensino dos ministros, a vontade de fazer por parte dos pais, o planejamento cuidadoso e a cooperação dos oficiais da conferência. E enquanto esperamos, milhares das nossas crianças e jovens estão sendo sugados para dentro da boca de Sodoma e Gomorra. So it was not only Ellen White giving this message. Não era somente Ellen White que compartilhava essa There mensagem. were prominent church leaders that believed in this. Haviam líderes prominentes da igreja adventista que acreditavam Then nisso. we found the world changing through the Depression. E de repente o mundo começou a mudar através da Grande Depressão. The fall in October of 1929, there was the biggest economic crash the U.S. has ever seen. Em outubro de 1999, os Estados Unidos teve a sua maior crise econômica de And todos os tempos Affected the whole world. e afetou o mundo inteiro. Unemployment went from 1% unemployment to As 25%. taxas de desemprego aumentaram de 1% para 25%. Welfare support at that time was very limited. O apoio para os desempregados era muito limitado. And this is the first time that we see in Adventist writings at the General Conference the word welfare work. Okay. E é a primeira vez que apareceu a frase welfare work na there's no review de translation for that. 1930. Do you guys have the word welfare? Welfare is helping the Quando poor. você recebe benefícios do governo, como chama isso em português? I don't know. Google didn't even know. Subsídio social? Ah, ok. Yeah, Subsídio social. Okay. Yep. So Adventists began to get involved in welfare work because people were suffering in the E cities. os adventistas começaram a se envolver nesse tipo de trabalho de subsídio social porque os adventistas estavam sofrendo nas cidades. Americans were eating out of garbage Os cans. americanos começaram a comer das lixeiras. Okay, they were getting sick, they were dying. Eles estavam doentes e morrendo.
Seventh-day Adventists rose to the challenge, as they should have, Então os adventistas do sétimo dia tomaram esse desafio and they began a welfare work. e começaram esse programa de subsídio social. The General Conference established the Welfare Society in 1931. E a Conferência Geral estabeleceu essa sociedade de subsídio social em 1931. And within 1 year, there were 311 of these societies around the United States. Em um ano já haviam 311 dessas sociedades organizadas ao redor dos Estados Unidos. They were helping the poor. As pessoas começaram a ajudar os pobres. And what was the result? E qual foi o resultado? Those poor got acquainted with Seventh-day Adventists. Aqueles pobres descobriram então quem eram os adventistas. We gave them Bible studies. E eles então compartilhavam também estudos bíblicos, We invited them to church, convidavam eles para ir à igreja as we should. da maneira que And deveríamos many of them fazer. got baptized. E muitos se batizaram. So what happened during the Depression? E o que aconteceu durante a depressão com a The igreja? Adventist church was growing. A igreja adventista começou a crescer. Where was it growing? E onde que estava crescendo? It was growing in the cities. Estava crescendo nas cidades. This decade spiked the urbanization of the church membership of Seventh-day Adventists. E nesta década houve um aumento muito íngreme do crescimento da população adventista urbana. And then World War II came. Aí logo em seguida veio a Segunda But Guerra Mundial. Before we get to World War II, Mas antes de chegarmos na Segunda Guerra Mundial, a parenthesis thought eu here. tenho um parênteses para fazer, The Madison College. que é o Colégio de Madison. So while people were suffering in the cities, Enquanto as pessoas estavam sofrendo nas cidades, God's people were thriving in the country. o povo de Deus estava vivendo uma vida muito boa no campo. The Madison began to shine Foi during this quando decade. o Colégio de Madison começou a brilhar naquela década. They were okay. Eles estavam bem, They knew how to grow their own food. porque eles sabiam cultivar o seu próprio They were very alimento, sustainable. eram bem Let's autossustentáveis. just look at how sustainable they were. Dá uma olhadinha para você ver quão autossustentáveis eles eram. Look at the productivity of their farm in 1931. Essa é a produção agrícola da da fazenda deles em um ano, no ano de 1931. You can read through maybe the list. 12 mil litros de pêssegos, 4 mil litros de vagens, 800 litros de They beterrabas, canned. Is it clear that these are things they're canning? 1.600 litros de verduras, 8.800 litros de uvas e milhares de litros de tomates. Mas esta não é a produção. Isso é o que eles preservaram depois de já ter consumido. Isso é só a preservação. Madison had whole huge rooms just filled with canned food. Madison tinha salas e salas cheias de compotas feitas de alimentos preservados. They are one of the only colleges that did not close during the Depression. E foi uma das únicas escolas que não fechou durante a depressão. So the world gave them attention. De repente recebeu atenção mundial. They said, "This is amazing. Disse, isso é This impressionante? college is amazing." Esse colégio é And impressionante. so there were articles in the most popular publications of the day. E então foram escritos artigos nas publicações mais populares daquela In época. 1938, Em 1938, Reader's Digest. numa das revistas que chamava Reader's Digest, It was the most popular magazine of the day. era a revista mais popular daquela época. Most everybody had a copy of it. A maioria das pessoas tinha uma cópia dessa revista. Overnight, Madison was more popular than the Adventist E Church. do dia para a noite, o colégio de Madison ficou mais popular do que a igreja adventista. Ripley's Believe It or Not published Também, an article. outra revista chamada Ripley's Believe It or Not produziu um artigo. The President of the United States' wife visited Madison. E então a esposa do presidente dos Estados Unidos foi pessoalmente conhecer Madison. The whole world was looking at it. O mundo inteiro tinha seus olhos It em was Madison. amazing. E era impressionante. They got thousands of students that wanted to go study there. E milhares de estudantes de repente queriam estudar ali. 5,000 applications to go to school there. 5.000 aplicações chegaram naquele ano de alunos querendo ingressar no They colégio. maxed out their capacity. They could not have more than 450. Eles então chegaram na sua capacidade de alunos, não conseguiam alojar mais do que This was 450. the peak of the Madison. E foi ali o pico da escola de Madison. Then World War II came, E logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial and things changed. e as coisas mudaram ali. I'm just going to speed forward a little bit here.
E eu vou avançar rapidamente aqui. Okay, so many Adventists. The Madison Project was an anomaly. It was not the normal. It was, O projeto de Madison não era o padrão normal da Igreja Adventista. Still many Adventists lived in the city in the United States and Europe. Muitos adventistas ainda viviam nas cidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. And when World War II came, it was a crisis. E quando a Segunda Guerra Mundial veio, foi uma nova crise. Cities were being bombed in Europe. As cidades na Europa estavam sendo bombardeadas. In one instance, there were 50 Seventh-day Adventists that were killed in a bombing. Em um momento, numa cidade, 50 adventistas foram mortos por uma bomba que caiu ali. This was a wake-up call to the General Conference. E isso foi um chamado de alerta para a Conferência Geral. They had been sleeping a little bit on the country living message. Eles estavam dormindo um pouquinho em cima da mensagem da vida do campo. And they were doing good. We were doing good things, focusing on the city work, the welfare work. E a gente estava fazendo coisas boas, focadas naquele planejamento e programa de subsídio social. But now we could see, well, there's a lot of dangers of living in the city, Mas agora eles estavam vendo que também existia um perigo muito grande de viver na cidade. and especially in times of war. E principalmente em tempos de guerra. So the General Conference decided to take more action. Então a Conferência Geral decidiu tomar And uma now- ação mais forte. And now the General Conference had the attention of Madison. E agora a Conferência Geral tinha a atenção de Madison. So they invited E.A. Sutherland to the GC, Então eles convidaram o líder de Madison, que era naquela and he was época asked to join a commission, a E.A. Rural Living Commission, Sutherland, para vir para a Conferência Geral, e ele se juntou a uma comissão que eles criaram de vida rural, along with the president of the General Conference juntamente com o presidente da Conferência Geral and several other leaders at the GC. e outros líderes ali da Conferência Geral. And one of the projects that they did E um dos projetos que eles fizeram was they published the book Country Living. foi publicar o livro Vida no Campo. It was a compilation of Ellen White's statements, Esse livro era uma compilação de escritos de Ellen White, primarily from 1901 to 1906, primordialmente entre os anos de 1901 a 1906, and it was published the very year after World War II finished. e foi publicado no ano seguinte após o término da Segunda Guerra Mundial. They printed a number of books, and they ran out of them right away. They had to triple their publishing. Eles imprimiram um número X de livro que esgotou rapidamente, e eles tiveram que triplicar a publicação. Many Seventh-day Adventists were getting interested in country living after World War II. E logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos adventistas se interessaram na mensagem da vida no campo. And this Rural Living Commission E então essa comissão, que foi organizada sobre a vida rural, was also supposed to give advice to Adventists on how they should move to the country. deveria também se responsabilizar por dar aconselhamento para as pessoas que gostariam de se mudar para o campo. So they published a second book that Então- gives detailed instructions on how to do it. Eles publicaram um segundo livro que dava instruções detalhadas nos passos que você deveria tomar para se mudar para o campo. It was the people at Madison that were really, writing these E things. foram as pessoas que trabalhavam ali em Madison que estavam escrevendo a maior parte desse livro. And so all of these self-supporting outpost centers were getting the attention of the General Conference. E de repente todos esses ministérios fora da cidade estavam recebendo a atenção da Conferência Geral, And the Commission for Rural Living e a Comissão para a Vida Rural was given the task to start a new organization called ASI. recebeu então o desafio de começar uma nova organização que se chamava ASI, The Association of Self-Supporting Institutions. Associação das Instituições de Sustento Próprio. So there's this real strong connection between self-supporting work and organizations like ASI and OCI with rural living. E é por isso que existe uma conexão muito forte entre estas organizações que fazem trabalho médico missionário com a parte rural. The Rural Commission continued for a while, but then they dissolved. A comissão rural continuou por um tempo, mas depois isso se dissolveu.
and they gave their work to ASI. E eles entregaram então o seu trabalho para o ASI. So I don't know if all the ASI leaders realize that, E eu de verdade não sei se todos os líderes do ASI reconheceram but isso, ASI assumed the responsibility of teaching Seventh-day Adventists how to move to the country. mas o ASI concordou em assumir a responsabilidade de ensinar aos adventistas a se mudar para o campo. So I'm a member of the ASI leadership team in the United States, Eu faço parte da liderança do ASI nos Estados Unidos and I'm going to be sharing that message with my fellow leaders. e eu estarei compartilhando essa mensagem com os meus amigos líderes. This had strong support from the church. E isso recebeu um apoio muito forte da igreja. One of the General Conference vice presidents, C.B. Haynes, E um dos vice-presidentes da Conferência Geral, chamado C.B. Haynes, he said, "This is a great historic day for the church," chamou isso de um grande dia na história da igreja, when ASI was formed. quando eles deram o início da organização do ASI. Okay, well, we'll start wrapping this up now. Nós vamos terminar agora, In 1957, you can read this. mas vamos continuar aqui, que diz em 1957, uma pesquisa não publicada mostrou baixo interesse na vida do campo, no campo. Whoa, wait it. We were just talking about how interested we were in the Mas country. peraí, a gente já estava acabando de falar sobre quão interessado nós estávamos. And in 10 years, we lost the interest. 10 anos depois, perdemos novamente o interesse. What was happening in the O 1950s? que estava acontecendo em 1950? What was happening with the United States O economy? que estava acontecendo com a economia dos Estados Unidos naquela época? It was going way up. Estava subindo muito rápido. Money was flowing, Dinheiro estava fluindo. okay? And things were good. E as coisas estavam indo super bem. And so where were people going? E para onde que as pessoas começaram a ir? Back to the city, De volta para a cidade. okay? Everything was fine. Tudo estava bem. There was no more trouble. Não tinha mais nenhum We're problema. past all the world wars. Passamos por todas as guerras mundiais. We are rich and increased with goods. Nós estamos agora ricos e enriquecidos. So we moved back to the city. Então vamos voltar para as cidades. And this message became quiet. E essa mensagem de repente ficou quieta. And but at this time you can see urbanization spiked up to 70% in Você the pode United ver States. que nessa época a urbanização subiu até 70% nos Estados Unidos. So if you research through Review and Herald articles, there's kind of both sides of the picture. Between the 60s and 70s, there were two kinds of articles. E se você pesquisa os escritos do Review and Herald, você vai descobrir que nos anos 1960 e 1970 mostravam dois lados da história. Some church leaders would remind us about the counsel to move to the country, Alguns líderes da igreja nos lembravam do aconselhamento de nos mudarmos para o campo, and others would say, no, we need to reach the city and we need to be living in the cities to reach them. e outros diziam não, a gente precisa estar morando dentro da cidade para conseguir alcançar as pessoas que moram ali na cidade. So by 1978, Elder Pearson, the General Conference president, E foi- decided to make a decision. E foi quando em 1978 o presidente da Conferência Geral decidiu tomar uma decisão. He visited our self-supporting institutions. Ele visitou todas as instituições de sustento próprio, He wrote a book about them. escreveu um livro sobre eles. And in 1978, E em we had the 1978, General Conference voting support for country living. ele fez com que existisse um voto oficial para que He apoiassem a vida no encouraged campo. all of our church institutions to be built in the country. E ele encorajou todas as instituições da igreja a serem construídas no campo, Our schools, nossas escolas, our medical work, nossos trabalhos our médicos, publishing work, o trabalho de publicações. voted by the General Conference that they should be in the E country. foi votado pela Conferência Geral de que todos esses deveriam ser construídos no campo. They republished the books about country living, Republicaram os livros sobre vida no campo and they encouraged church members to think rationally e encorajaram os membros da igreja a pensarem de maneira racional towards moving to the country. para que eles se mudassem para o campo. This is significant because it was really the last time the General Conference has made such statements. E isso é significativo porque foi a última vez que a Conferência Geral fez tal declaração e encorajamento para os membros. I could not find any kind of votes like this ever since. Eu não consegui encontrar nenhum outro voto desde então. Okay.
So let's look at the urbanization of Seventh-day Adventists compared to other Americans. Agora dá uma olhada na urbanização da Igreja Adventista comparado aos americanos. Okay? In 1990, Em 1990, where we had a demographic study quando done, nós tínhamos um estudo demográfico feito, there were more Adventists living in the city than other Americans. haviam mais adventistas morando na cidade do que os americanos em geral. Okay? And then as time goes on, E conforme o tempo foi passando, we can see it changing. você pode ver a mudança. Okay? Then Americans got a little bit more in the city. Os americanos começaram a morar mais na cidade. And now this is when we had the economic crisis of 2008. E aqui é mais ou menos onde teve a crise econômica de 2008. Interesting, who responded? Olha quem respondeu ao chamado. Watch. Olha, There, see that? consegue ver a mudança? The world is like, ooh, maybe we shouldn't be living in the city so much. O mundo disse, talvez a gente não deveria morar mais na cidade. And the Adventists were like, oh, hey, property's cheaper. E os adventistas começaram a pensar, nossa, tá ficando bem mais barato comprar na cidade. See what happened there again? E olha o que aconteceu ali de novo. And that's how it is today. E é assim que nos encontramos hoje. Seventh-day Adventists, 81% of Seventh-day Adventists 81% dos adventistas are living in the cities. moram hoje na cidade. And the world is 80%. E o mundo, Yeah. 80%. We're the ones with this message. E nós somos os que recebemos esta mensagem. But the world is even, well, it's pretty close, but we're no better than the world on this point. Infelizmente, nós não somos melhores do que o mundo nesse aspecto. If you look at it in a pie chart, it would look like this. E se você olha nesse tipo de gráfico, seria dessa maneira que você Now, veria. something interesting to our demographic studies is that of the 19% of American Adventists living in the country, E o mais interessante é que nessa estatística mostra que a maior parte dos 19% dos americanos adventistas que vivem no campo, most of them are senior citizens. a maior parte são idosos. Yeah. Okay, and my last slide. E meu último slide, I just thought I would throw in here about Adventist farmers. eu gostaria de colocar aqui, só para que vocês enxerguem, os agricultores adventistas. Only 1% of Seventh-day Adventists are involved in agriculture. Somente 1% dos adventistas hoje em dia está envolvido em agricultura. 1%. It's less than the world. É statistic. menos do que o mundo. And in country living, we're less. E na vida do campo também somos menos do que o mundo. So may God help us to revive this message. Que Deus nos ajude a reavivarmos essa mensagem. It is an important message for us. É uma mensagem muito importante para nós. We don't need to be hasty with it, Nós não precisamos ser apressados, but this is a message that God has for us. mas essa é a mensagem que Deus tem para nós. We should pray for providence Devemos orar por providência and make efforts towards leaving the cities to e the fazer country. esforços para abandonarmos as cidades e irmos This is para o not campo. a fanatical message. Essa não é uma mensagem fanática. This is a message that is integral with Seventh-day Adventist Church. É uma mensagem integral com a mensagem da Igreja Adventista. I know there are many dissidents that also talk about this message, E eu sei que, infelizmente, existem muitos dissidentes que pregam essa mensagem and it gets kind of a bad rap. e, infelizmente, ganha uma reputação negativa. We need to give this message with balance. E é por isso que, quando pregamos essa mensagem, precisamos pregar com equilíbrio. But it is our message. Mas ela é a nossa It mensagem. is a message that God gave to the remnant church. É a mensagem que Deus deu à sua igreja remanescente. We should be very careful not to cast that aside. E devemos tomar muito cuidado para não colocar ela de lado. We should not be ashamed of that message. Ou ter vergonha dessa mensagem. We don't need to look down on Adventists that are living in the city. Porque a gente não precisa olhar de maneira negativa aos adventistas que vivem no campo. But if we can help them, we should be there to support them if they are open to moving to the country. Mas se as pessoas estão abertas para se mudar para o campo, nós devemos estar ali para apoiá-los. So may God bless those that are making those efforts. E que Deus abençoe a todos os que estão tomando esses esforços. And may God bless those Outpost Center ministries, E que Deus abençoe também todos esses ministérios que estão perto das cidades, including this one here. incluindo esse aqui. Because I believe God clearly led the leaders to choose this property for their school. Porque eu tenho certeza que Deus guiou os líderes para que eles escolhessem essa propriedade para And essa I know escola. God has led each one of you to special properties. E eu sei que Deus guiou cada um de vocês também para as propriedades onde vocês têm He os seus will ministérios. open the way. Ele pode abrir as portas. Why don't we stand together for a prayer? Ok, vamos ficar em pé para uma oração?
Our Father in heaven, Pai nosso que estás nos we want céus, to thank you so much for your goodness to us. queremos te agradecer muito pela sua bondade a nós. Thank you for your patience with us. Obrigado pela sua paciência para conosco. And thank you for the beauties of creation. E obrigado pelas belezas da sua criação. You made the natural world for us to live in. O Senhor criou este mundo natural para que nós vivêssemos nele. You showed us where we should be living. E o Senhor nos mostrou onde deveríamos morar. You showed us the food that we should be eating, O Senhor nos mostrou o tipo de alimento que deveríamos consumir. and it's such a blessing. E isso é uma bênção muito grande. But we know that these matters do not bring us salvation, Mas nós sabemos que estes pontos não nos trazem salvação, though they may give us many advantages. embora nos tragam muitas vantagens. By faith, Pela fé, we want to ask for forgiveness for our sins, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. and we see Abel there offering a sacrifice, E nós vemos ali Abel trazendo o seu sacrifício, confessing his sins upon the lamb. confessando os seus pecados sobre a terra. And this is what we want to do, Lord. E é isso que nós queremos fazer, Senhor. We're thankful for Jesus, Nós estamos gratos por Jesus, who is able to cleanse us from our sins que é capaz de purificar-nos dos nossos pecados and forgive our e sins. perdoar-nos dos nossos pecados. So we ask for that forgiveness today. E pedimos hoje por este perdão. And we ask that you would bless each one here. E pedimos para que o Senhor abençoe cada um aqui. Bless these families, these children. Abençoe essas famílias e essas crianças. Bless those that are making efforts to be living in the country. Abençoe aqueles que estão fazendo esforços para viver no campo. If anybody here has not made that move yet, E se alguém aqui ainda não tomou essa we decisão, pray that you would open up a providence for eu them. oro para que o Senhor abra a providência para ele. So we ask for your blessing, E pedimos a sua bênção and we thank you, Lord, e in te Jesus' name. agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amen. Amém.